Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma mensagem de reflexão para abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha vida. Eu queria que você abrisse o coração para compreender essa mensagem. É uma mensagem que o Senhor me mostrou já tem um tempo, mas o Senhor me ampliou a revelação dessa mensagem. Essa mensagem que eu vou passar para vocês hoje, ela serve para irmãos católicos, para irmãos evangélicos e para irmãos judeus messiânicos. Lembra, tem esses três tipos de pessoas que assistem os meus vídeos, e que concordam e discordam de alguns pontos. Mas essa mensagem vai falar com todos. Eu já tenho essa mensagem gravada no canal através de áudio. Eu lembro que quando o meu canal estava completamente parado, quando a minha vida estava quase que destruída, aí eu comecei de pouco a pouco a gravar áudios para o canal. Eu gravei esse áudio pensando no grupo do WhatsApp, e aí eu fiz algumas edições e mandei para o grupo. E depois mandei para o canal. Eu não estou mais no grupo do WhatsApp, eu não estou colocando mais irmãos no grupo, tá bom? Estou falando isso para os irmãos não mandarem mensagem falando para colocar no grupo e mandar número como os irmãos estão fazendo nos vídeos anteriores. Mas eu fiz essa mensagem pensando no grupo, e antes mesmo de mandar para o grupo, eu já meditava nessa mensagem há muitos anos. Eu vou ter que dar uma introdução mais ou menos de 15 minutos nesse vídeo para começar a mensagem. Essa introdução que vocês vão assistir vai valer a pena. Presta atenção no início do vídeo, porque se você não entender o início, você não entende o meio e o fim, ok? Como eu disse, eu tenho essa mensagem através de áudios, tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, só que como é em áudio, muitas pessoas não ouviram. Mas de lá pra cá o Senhor me ampliou a revelação dessa mensagem, porque eu continuei meditando nela. Essa mensagem mostra o profundo amor do Senhor Jesus pela sua igreja, de uma maneira mais profunda, literal, mas ao mesmo tempo simbólica e profética. Por isso que os irmãos têm que abrir o coração e têm que colocar a mente nas coisas que eu vou mostrar para vocês. Essa é uma mensagem, irmãos, que vai fazer vocês meditarem o ano de 2017 inteirinho, refletir no sacrifício de Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus, ele é muito profundo, sem contar que o sacrifício que o Senhor Jesus fez dia 14 do primeiro mês para Israel é um sacrifício que ele dá um ponto de partida profético para todas as demais festas. Ele é um sacrifício que realizou muitas coisas, não só uma redenção eterna. Olha, quando eu falo não só, parece que isso é pouco, mas realizou muitas coisas das quais a igreja não conhece. O sacrifício de Jesus fez uma redenção eterna, mas que está profetizada para o futuro. O sacrifício de Jesus, ele deu ponto de partida para cumprir todas as festas no sentido simbólico, espiritual, real, na realidade e eterno. O sacrifício que Jesus fez a unificação de ambos os povos que estavam separados. Ele uniu as duas casas de Israel, Efraim e Judá. O sacrifício de Cristo já uniu tudo, já fez tudo. Ainda que Jesus tinha que ressuscitar, tinha que ser revestido de poder, tocar trombetas durante 40 dias com seus discípulos falando as coisas do reino, ascender aos céus como sumo sacerdote, passar pelo véu e trabalhar na nossa expiação para que no dia determinado o Senhor Jesus possa sair do Santo dos Santos, o céu, para levar a igreja para os tabernáculos. Ainda que o Senhor Jesus tinha que ressuscitar, tinha que fazer todo esse trabalho, ainda que ele ainda está trabalhando no dia da expiação, ele continua trabalhando na nossa expiação para o dia determinado no futuro, que é um moed, um tempo determinado, para depois vir outro tempo determinado, que é a festa dos tabernáculos, cada festa com a sua especialidade. Sem a Páscoa, sem a morte de Cristo, nada disso seria possível. Ele tinha que ir até o fim e morrer. Por isso que ele pôde dizer no madeiro, está consumado. Mesmo ainda tendo que acontecer todas as outras coisas. Se ele não vai até o fim, não morre pelos nossos pecados, se ele falha, se ele não fosse até o final, ele não poderia dizer está consumado. Então não teria ressurreição dos mortos. Ele não seria as primícias.
dos que dormem. Então não teria nada para a igreja. Então nós estaríamos mortos em nossos pecados. Mas ele, como homem, foi até o fim, suportou todas as contradições do seu próprio povo. E suporta ainda muitas das nossas contradições como sumo sacerdote, mas ele morreu, foi até o fim, e dali em diante ele deu início a todas as demais festas que devem acontecer. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então o sacrifício de Cristo ele é muito profundo. Ele realizou a unificação das duas casas de Israel, ainda que essas coisas estão acontecendo porque tem que chegar na mente dos irmãos judeus. A nova aliança, muitos ainda não conhecem, outros não aceitam. Tem que chegar na mente de ambos os povos a unificação, o que é Israel de Deus, o que é a igreja. Então o sacrifício dele, do nosso Senhor, realizou tudo isso, irmãos. E nós precisamos conhecer tudo o que o sacrifício de Cristo realizou na cruz. Essa mensagem também vai ajudar você a enxergar um pouco mais da profundidade desse sacrifício. É como se fosse um presente do Senhor. É um presente porque isso foi planejado por Ele para mostrar com mais profundidade as riquezas da morte e da ressurreição do seu Filho e de todas as demais festas. Com mais profundidade, irmãos. Vocês vão ver algo lindo, tremendo, que vocês não vão mais esquecer. E ele também fez isso para mostrar como os seus apóstolos, principalmente em destaque o apóstolo Paulo, meditava nas Escrituras e deixou isso para a gente de uma maneira toda planejada pelo Espírito Santo. Planejada porque ele deixou de uma maneira na qual a igreja iria olhar e estudar e receber a revelação para virar pregação. Essa grande revelação, esse grande mistério que eu falo para vocês se encontra em Efésios. Mas é claro que vai ter raízes com todas as outras cartas, com a lei, com os profetas, só que o presente ficou ali. Então nós temos que meditar na Epístola de Efésios. O apóstolo Paulo escreveu essa carta de um tamanho que ficou dividido em 6 capítulos. Mas ele poderia ampliar essa carta e explicar todas as revelações passo a passo. Mas ele quis escrever resumidamente, como ele mesmo falou, para que a igreja meditasse nas coisas que ele falou. A Epístola de Efésios, ela é a epístola mais reveladora, por ser a menor, a mais reveladora que eu considero, porque nela tem a unificação de Efraim e Judá, a unificação das duas casas de Israel, está revelado o sacrifício de Cristo com muita profundidade, e é uma epístola pequena. Romanos, claro que Romanos é uma carta maravilhosa, está relacionada com Efésios, e ela é grande, ela é o dobro de Efésios, e tem as suas revelações em Romanos. Gálatas é uma epístola pequena também, 6 capítulos também, mais ou menos do tamanho de Efésios, e tem outros níveis de revelações em Gálatas, mas Efésios tem uma especialidade que não tem em nenhuma outra carta. Essa mensagem aqui vai gerar outras mensagens no futuro. Eu sei o porquê e vocês vão entender o porquê no decorrer do vídeo. Eu não vou falar, mas isso vai mexer com o pensamento de vocês, com coisas que vocês aprenderam, que em partes estão certas e em partes estão erradas, segundo o entendimento que Deus me deu. Mas vocês vão julgar todas essas coisas. Como sempre, eu vou tentar deixar tudo bem baseado na lei, nos profetas. Não sei se eu vou usar salmos, talvez eu use. Mas eu vou deixar tudo bem baseado para vocês entenderem a profundidade do sacrifício do nosso Senhor pela sua igreja. E coisas misteriosas vão ser encontradas nesse vídeo. Então abra o seu coração, assista o vídeo até o fim. Não sei quantas partes vão ficar, mas você assiste de pouco a pouco. Vai valer a pena.